Olá, está começando mais uma edição do Em Foco. Com as principais notícias do Judiciário Paranaense. Nessa semana, o TJPR promoveu um workshop sobre as interações entre o Poder Judiciário e a segurança pública e institucional. Pois é, o objetivo foi promover o intercâmbio de experiências entre profissionais das áreas jurídica e de segurança pública. O encontro aprofundou o diálogo entre as instituições que compõem o sistema de justiça do país e buscou debater um assunto que desperta a atenção dos brasileiros: a segurança. Esse evento, Segurança Pública e Institucional, decorre exatamente das preocupações crescentes que esse tema vem assumindo em nossa sociedade. A segurança pública e a segurança institucional são temas que conversam e que convergem. No âmbito aqui do nosso tribunal, nós recentemente nós reformulamos a nossa política institucional. E já era necessário essa reformulação há algum tempo para nós atendermos às recomendações mais recentes do Conselho Nacional de Justiça. O debate contou com a participação de especialistas que destacaram a importância da articulação entre as instituições para enfrentar os desafios impostos pela criminalidade. Mas a emergência que a gente vive no Brasil hoje com relação ao crime organizado, a questão das mudanças ambientais, a questão das novas tecnologias, requer ação urgente. Então a gente tem que passar essa sensação de segurança, porque isso aumenta a qualidade de vida, mas a gente também tem que reduzir os índices de criminalidade para não criar uma ilusão nas pessoas de que elas estão em segurança e na verdade não estão. Mas esses dois pilares têm que caminhar junto na segurança pública. Na última semana, a Biblioteca Hugo Simas, aqui do TJ, recebeu um incremento importante no seu acervo histórico. Isso mesmo, Marília, foi uma doação da família Marins Alves de Camargo, que inclui obras raras e registros históricos do estado do Paraná. O acervo histórico doado ao TJPR pertencia a Marins Alves de Camargo, que atuou como secretário de Estado, deputado e senador e ocupou a vice-presidência do Paraná na década de 20. É um momento de muita alegria para nós do tribunal. Agora que a biblioteca está sob a gestão da Escola Judicial, nós recebemos essa biblioteca do Dr. Marins Alves de Camargo. É uma importância, uma responsabilidade para nós, porque a família do dono dessa biblioteca escolheu exatamente o Tribunal de Justiça para receber essa doação, para que nós possamos conservá-la e cuidar bem dela, para que ela possa ter uma grande destinação. Uma alegria enorme, um orgulho enorme do meu avô. Essa é a ideia de coisas célebres, coisas boas, que seja dividido com todos. Porque você ficar com uma coisa muito importante dentro da tua casa, não diz nada. Cerca de 500 itens, entre obras literárias, diários e documentos históricos do Paraná, fazem parte da doação e estarão disponíveis para pesquisa e consulta pública da Biblioteca do TJPR. Tem vários relatórios que são do governador da época, em que tem algumas coisas, algumas informações que se referem ao Poder Judiciário, ao Tribunal, à história das comarcas, assim, que fazem parte para a nossa história, que a gente às vezes precisa, as divisões territoriais que foram mudando com o passar da história. Então isso para nós é muito importante na hora que precisa de fazer uma pesquisa e vai ser de grande valia para nós aqui no tribunal. Finalizando o mês de setembro, o TJPR promoveu uma palestra sobre um tema sensível, mas de extrema importância: a prevenção ao suicídio. Pois é, uma referência ao Setembro Amarelo, uma campanha nacional que pretende conscientizar as pessoas sobre o suicídio e a prevenção. Aqui no TJ, o destaque foi a importância de promover redes de apoio nos ambientes de convivência. A palestra buscou trazer uma reflexão e uma conscientização sobre o suicídio, um grave problema de saúde pública. Os dados mais recentes do Ministério da Saúde apontam que no Brasil há uma média de 42 suicídios por dia. As especialistas destacam que falar abertamente sobre o tema, ainda considerado tabu, é fundamental.
A gente justamente tem que falar sobre isso, para falar, né, das nossas dores, mas falar principalmente assim de como que a gente pode prevenir, como que a gente pode ajudar, né, que ajuda a gente pode fazer também, né, a gente fala muito, né, nós como psicólogas, né, uma ajuda especializada também, né, então há possibilidades de saída e há caminhos, então falar sobre suicídio é ver que boa parte, né, dos suicídios podem ser evitados se a gente tiver uma rede, se a gente conseguir pensar em estratégias. Ainda é difícil, né, ainda tem um estigma que a gente costuma falar, então trazer isso de uma forma, como a professora Berenice falou, né, entender esse olhar mais acolhedor no ambiente de trabalho, partindo de ideias, né, que a ciência da psicologia traz, ajuda a diminuir o preconceito. Com dinâmicas e momento para tirar dúvidas, o evento tratou principalmente da importância da formação de redes de prevenção ao suicídio no dia a dia, ou seja, estar atento a quem está próximo de você e praticar o acolhimento. A partir do momento que eu estou atenta com os demais e que eu consigo olhar para eles, ouvi-los, né, de maneira respeitosa, né, sem julgar ou sem querer dar respostas, né, para os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, né, na vida cotidiana. Então essa é a ideia, que nós todos possamos ser responsáveis uns pelos outros, por um espaço mais humanizado, mais de cuidado. Quem assistiu à palestra aprovou a iniciativa de se abrir um espaço de reflexão sobre o tema tão delicado. É importante a gente pensar também na saúde mental como um todo, né? Então, aqui no trabalho, como a gente se comporta fora daqui também, né? E pensar que a gente tem uma rede de apoio não somente no trabalho, em casa, mas que caso a gente tenha algum sofrimento, a gente não está sozinho, né? A gente tem uma rede para apoiar a gente. Se você está precisando de ajuda e quer conversar com alguém de forma sigilosa, pode ligar para o número 188. O atendimento não tem custo e funciona 24 horas por dia. Bem, a gente muda de assunto agora porque o TJPR promoveu na última sexta-feira um evento sobre superendividamento. Pois é, as palestras trouxeram noções gerais sobre educação financeira e conciliação. Quem não tem dinheiro para pagar suas dívidas e ao mesmo tempo não consegue bancar despesas essenciais como alimentação e moradia é considerado um superendividado. O evento no TJPR tratou do papel do judiciário no combate ao superendividamento, um fenômeno de exclusão social que atinge milhões de brasileiros. As pessoas se sentem envergonhadas, né? Elas se sentem numa condição talvez de submissão, elas se sentem uma situação talvez de preconceito, né? E essa é uma barreira que nós precisamos superar, né? E a ideia dessas palestras aqui é justamente isso, né? É mostrar que é possível, né? Superando essas barreiras iniciais e pessoais, né? É possível você resgatar toda a dignidade que você acaba perdendo por conta dessa situação. Em vigor há 3 anos, a lei do superendividamento regulamentou uma forma de as pessoas físicas negociarem em bloco as dívidas adquiridas. No TJPR, essas negociações são feitas por meio de audiências no Sejusc Endividados, criado em 2019. Vão ser convidados para a audiência todos os credores daquele consumidor. Então é uma audiência global entre aquele consumidor que deve e todos os seus credores de dívida de relação de consumo que ele indicar. Então todos são convidados para a audiência e na audiência, e antes dela um preparo para isso, vai se buscar um plano consensual de pagamento das dívidas. Falar sobre o assunto e promover ações de educação financeira são fundamentais para evitar que o superendividamento se torne realidade na vida dos cidadãos. A gente precisa ter consciência sobre as nossas limitações cognitivas que são inatas a todas as pessoas. Então, para a gente identificar hábitos de consumo que possam estar nos levando a situações mais prejudiciais, que a gente pode ter essa questão de planejamento, né, de fazer um planejamento de gastos para poder consumir com qualidade e sem risco. A gente fala agora de segurança. O quadro TJPR Alerta trata de golpes que envolvem o uso de tecnologias como a inteligência artificial. Com o uso desses recursos, hoje já é possível criar vídeos ou gravações de voz que parecem reais, mas não são. Confira as dicas da assessoria militar do TJPR. Hoje o TJPR vai trazer para vocês mais uma edição dos golpes em que as pessoas acabam caindo e, dentre eles, uma inovação, o uso da inteligência artificial. Com as modernizações, com as redes sociais e os novos aplicativos de produção de inteligência artificial, os criminosos têm se utilizado dessa ferramenta para atingir as pessoas. E como isso é feito?
com os vídeos, as fotos e os áudios que nós veiculamos nas redes sociais, com familiares, com amigos, essas imagens, essas fotos e esses áudios são captados por esses criminosos e com o uso de inteligência artificial, eles passam para outras pessoas, se fazendo passar por você, mais uma vez, pedindo dinheiro, pedindo dados pessoais, dados bancários, para obter vantagem. E o que então nós devemos fazer para nos prevenirmos da inteligência artificial utilizada para algo ruim em relação a nós? Então, sempre que você receber algo dessa natureza, um áudio, solicitando dinheiro ou alguma informação, desconfie de promessas fáceis, de dinheiro fácil, de ganhos acima do mercado financeiro e sempre que possível não responda naquele momento, procure por meio de uma ligação de videochamada ou até mesmo pessoalmente com aquele seu parente, com aquele seu amigo ou gerente do seu banco para se certificar de que aquele áudio, de que aquele pedido é realmente uma verdade e não o uso da inteligência artificial para estar te enganando mais uma vez. E com isso, a gente finaliza mais uma edição do Em Foco. Nos vemos na próxima semana. Até lá!